hoje mais um Estreitando Laços. E para você que está chegando agora, meu nome é Ludmila Corradini e toda semana, né, todas as terças-feiras, vai ao ar mais um programa Estreitando Laços, né? E hoje vou entrevistar a Cássia Siloé, né, mentora do programa Multimãe. Muita gente me perguntando sobre o programa Multimãe, o que é o programa Multimãe, né? Que eu sempre falo que eu sou conselheira do programa Multimãe e as pessoas ficam me perguntando, então, e a Cássia também já me falava, como você vai chamar para conversar no seu programa e tal. Então hoje a gente vai conversar com a Cássia sobre o programa, né? E tem esse título aí bem interessante que a gente colocou aí, né? Ter dinheiro, como é que a gente falou mesmo? Dinheiro e tempo com os filhos. Dá pra ter os dois? Dinheiro e tempo com os filhos, dá pra ter os dois? É. Né? Então, e aí, Cássia, dá pra ter os dois? Né? Essa é uma pergunta que vale $1 milhão, minha amiga. Tem muita gente que acha que não dá. Exatamente, tem muita gente que acha que não dá. E a grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes, né, realmente não é o que acontece de fato, né? Porque, assim, depende muito de muitas coisas. Existem pessoas que, vamos supor, ganham muito dinheiro e ainda tem tempo de qualidade com os filhos, por outras razões. Ela é uma pessoa muito organizada, ela sabe planejar bem o seu dia, né? Ela tem uma renda que não necessariamente necessite tanto da presença dela. Enfim, existem alguns negócios, talvez, ela já vem, ela de alguma coisa, né? Que já tenha condição dela ter essa renda. Depende muito, assim, né? Porque, assim, eu vejo, e na grande maioria das vezes, que a quantidade de dinheiro que eu ganho está relativamente ligada à quantidade de horas que eu trabalho. Então, a gente sempre fala, né, que tempo é dinheiro, ou seja, para eu ganhar mais dinheiro, eu preciso trabalhar mais, eu preciso me dedicar mais. E quando eu faço isso, tem uma série de coisas que acontecem na vida dessa mulher, especialmente aquela que é a mãe. Isso, que é a gente está focando aqui, na mãe. Na mãe, né? A mulher que depois que ela se torna mãe. Então, se você precisa ganhar, uma coisa é você ganhar dinheiro, outra coisa é você ganhar pouco dinheiro, e outra coisa é você ganhar muito dinheiro, né? Dinheiro expressivo, que de fato venha impactar a sua vida, venha dar a vida que você sonha e que você merece, né? Então, que tipo de negócio que essa mãe poderia desenvolver, né? Será que todos os negócios que uma mãe deseja fazer de fato, né, bom para ela? Isso se encaixa? Será que se encaixa? A gente precisa saber muito bem qual o momento de mãe que eu estou vivendo. Se eu sou mãe de bebês, se eu sou mãe de filhos pequenos, se eu sou mãe de adolescentes, né, se eu sou mãe de filhos especiais. Então isso exige de mim, exige dessa mãe uma quantidade de tempo do que aquela que o filho já está grande, já está bem resolvido, né? E que é diferente. Já é avó. Já é avó, enfim. Então, assim, há uma dedicação maior para essa mulher que é mãe desse perfil de filho, que ainda é pequeno, ou é bebê, ou é adolescente, né? Então, há uma dedicação que precisa se ter dessa mãe. Então, a pergunta que vale $1 milhão né? É possível, sim, mas que tipo de negócio que ela pode fazer que vai dar a ela condição de ter dinheiro, mas não pouco, talvez um dinheiro expressivo, e ainda dar condições de ela ter qualidade de vida com seus filhos todos os dias. Eu não estou falando de mãe de final de semana. Eu não estou falando de mãe que tem um tempinho ali, uma meia hora por dia. Eu estou falando de mãe que dedica de verdade, né, na educação dos seus filhos, que são horas. Enquanto o seu filho está presente em casa, um olho na casa e outro no filho. Né? Então, é possível ter todos os negócios? Todos os negócios, né? Então, essa mulher que é mãe, ela precisa encontrar um meio, né? E é por isso que nunca, em toda a história, eu que já sou mãe de 4 filhos, já estou no mercado de trabalho há algum tempo, eu nunca ouvi falar de algo que pudesse ser um negócio com olhar exclusivamente para mulheres que são mães, né?
você não se vê falar de trabalhos de empresas para mães. Para mães. Não. Onde ela possa trabalhar menos e ainda ganhar a mesma coisa que uma outra pessoa trabalhando mais. Isso. Pelo contrário, né? Se tem um homem que faça a mesma coisa que ela, exatamente. Igual e tem o mesmo nível, quem vai escolher? Exatamente, entendeu? Então, assim, não existe isso nas empresas. Não existe um incentivo, sei lá, do governo em ajudar essa mãe a voltar para o mercado de trabalho, de repente ganhando de forma interessante, mas não com a quantidade de horas que são exigidas. Porque eu acho que, na minha opinião, né, não deveria se exigir a quantidade de horas que se exige para os outros perfis, né, de homens, mulheres sem filhos, etc., para uma mãe. 8 horas de trabalho, né, fora o deslocamento, que ela vai para o trabalho, ela volta do trabalho. Então, assim, a quantidade de horas que ela está fora de casa. Porque essa mulher, ela ainda quando chega em casa, ela tem que cozinhar, ela tem que passar, na grande maioria, ela cozinha, ela passa, ela lava, ela tem que ver a lição da escola, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que escovar os dentes dos filhos, ela tem que, né? Esses dias São aqueles tempos que ninguém conta, que né? ninguém conta, não se coloca na agenda esse tempo, né? Geralmente a gente coloca na nossa agenda os nossos compromissos. Isso. E os compromissos, às vezes, é um médico, eu tenho que pagar aquela conta, eu tenho que fazer isso. Mas se a gente colocasse a rotina, de fato, de uma mãe, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, essa mãe que é dona de casa, essa mãe que é mãe, né, que tem filho, um filho, 2 ou 3, não importa, né? Se ela colocasse na ponta do lápis tudo que ela precisa fazer, ela iria, de fato, entender quantidade de horas que ela realmente tem. Como ela é ocupada. Como ela é ocupada e qual é realmente a quantidade de horas que ela teria livre para desenvolver um negócio, para desenvolver um trabalho, para trabalhar fora ou para ter seu negócio próprio. E ela vai ver que não são muitas. Ela vai ver que não são muitas. Só que ela tem... a maioria dessas mulheres, né, dessas mães, ela tem aceitado essa proposta, né, de entrar no mercado de trabalho trabalhando essa quantidade de horas. E isso vai tirando a energia dela, vai sugando ela, vai tirando o foco dela. Quando ela chega em casa, ela já está cansada, ela já está muitas vezes estressada, né? E aí tem os filhos que precisam de atenção. Aí grita, né? Aí grita, não tem paciência. Por quê? Porque afinal de contas, ela está cansada também, ela também gostaria de ter um tempo para ela, né? E ela não tem. Então, há de se repensar sobre isso, né? Será que vale a pena mesmo? Né, essa mulher. Então, eu costumo dizer que, assim, mais do que tem uma frase que diz, né, a mão que balança o berço rege o mundo. Então, mais do que escolas, do que creches e mais professores, nós precisamos de mais mães donas de casa, mais mães dentro de casa. Isso. Né? E aqui ninguém está falando da mãe ser somente dona de casa, o que já é muita coisa. Já é muita coisa. Né? Mas também na possibilidade dela também se desenvolver profissionalmente. Exatamente. O que você pode falar mais sobre isso? E só que sem esse lado profissional dela, não venha a ser um impacto tão grande na rotina dela e no tempo dela, que é tão precioso naquilo que é mais importante na vida dela, que é a casa dela, que é a família dela. Aliás, o que é mais importante que criar seres humanos? Exatamente. As pessoas estão perdendo um pouco a noção disso. Estão perdendo a noção disso, né? Então, o que fazer? Como encontrar, né, uma maneira de ganhar, de fazer dinheiro, mas não fazer um dinheiro qualquer. Um dinheiro extra. Um dinheiro extra. Não, ou um dinheiro que tá um dinheiro a mais, só para compor aqui. Não, eu tô falando um dinheiro que vá realmente gerar impacto na vida dela. Exatamente. Né? E que venha fazer realmente diferença na vida dela. Que venha dar um alívio, sabe? De poder ela realizar sonho, não só, né, pagar as necessidades dela. As contas dela, né? Então, assim, porque quando a gente trabalha, a gente se envolve nisso, a gente deseja crescer, né? Financeiramente falando. A gente deseja ter mais. Só que ter mais, desejar mais, implica em trabalhar mais. Né? Implica em dar mais energia nisso, colocar mais foco nisso. Né? E isso faz com que ela perca, muitas vezes, esse olhar que ela precisa ter, né? Na educação dos seus filhos, no tempo no lar, né? Na vida dela pessoal, na vida matrimonial, né? Na vida conjugal. Né? Então, assim, como encontrar isso, esse meio termo, né? Ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E existe esse negócio? Aí é que tá a questão, existe, né? esse negócio? Então, né? Eu costumo dizer que nunca, em toda a história, foi pensado em algo tão
exclusivamente, com uma linguagem tão exclusivamente para mulheres que são mães. Você não vê isso nas empresas, você não vê isso sendo falado, né? Então, através da minha experiência de 14 anos, através de uma ferramenta mal compreendida muitas vezes, que é o marketing de rede, né? Que é o marketing multinível, o marketing de relacionamento, né? Esse tipo de ferramenta, ela existe há mais de 70, 80 anos, tá? Em mais de 200 países. Só eu trabalho há 14 anos. E a minha vida financeira mudou completamente. Só que eu pude perceber que tem muitas pessoas que também vivem de forma... depois que entende que essa ferramenta é um negócio que dá dinheiro, eu também vejo que tem muita gente que também não investe o negócio. Não tem equilíbrio também. Aí só pensa em ganhar dinheiro, e também abre mão da família. E eu via tudo aquilo, eu falava, não, mas não tá certo isso. Também tá errado. Saiu de um sistema, entrou em outro. Porque o dinheiro é um meio, né? É As pessoas têm que entender isso. Né? E aí saiu de um sistema, entrou em outro. Aí saiu de uma escravidão e entrou em outra. Também tá errado. Então, eu passei alguns anos observando esse tipo de atitude de algumas pessoas, de alguns líderes, de algumas pessoas que ganham muito dinheiro. E aí eu falei, mas também isso também tá errado. Então, como encontrar esse equilíbrio, sabe? De planejar melhor a sua vida. E eu vejo que isso é algo tão inteligente, por quê? Porque é o único meio que eu encontrei, que eu conheço, né? Em que a pessoa pode trabalhar menos e ganhar mais. Ela pode diminuir a quantidade de horas dela sem significar menos dinheiro. Então, gente, e é pura matemática, é pura inteligência. Isso é importante também explicar para as pessoas, né? Que não é uma mágica, uma não promessa, assim, que você não precisa de nenhum esforço, não é isso. Não é isso, você precisa de inteligência. O negócio, o programa que foi desenvolvido, né, que é o Multimãe, eu falo que é um programa desenvolvido exclusivamente para mães inteligentes, né? Porque é pura inteligência, né? Então, assim, e é a união das mães que criaram sua própria oportunidade. E me fala um pouco mais sobre a força, né? A força que nós, como consumidoras, temos e muitas vezes a maior parte de nós não sabemos que temos. Exatamente, né? A gente já faz, o nosso programa, ele tem um plano de negócio, né? Onde a gente faz aquilo que a gente já faz no dia a dia, só que a gente não ganha nada por isso. A gente é amador. Então a gente aprende a se profissionalizar e uma empresa entende a força que a gente tem de fazer o que a gente já faz naturalmente, que é consumir produtos, indicar, lavar a cabeça, escovar os dentes, tomar o banho. Na verdade, é fazer de hábitos simples um grande negócio. Coisas que as pessoas já fazem naturalmente, só que elas vão aprender a fazer isso de forma profissional, né? E assim, quando se tem uma empresa por trás que paga muito bem para você fazer isso, você vê a coisa acontecendo. Então nós criamos um programa, né, pela minha experiência, chamado Programa 2 Horas. Onde 2 horas, apenas de segunda a sexta-feira, enquanto o filho dela está na escola, ela pode trabalhar com toda a nossa visão. Então, nós temos toda uma visão, toda apropriada, pensado nos detalhes para a vida dessa mãe. E, gente, vocês podem achar que é viagem esse negócio de 2 horas, mas se você for conhecer o programa, vocês vão ver que isso é possível. Então, Cássia, você sabe que no nosso programa sempre deixa dicas práticas para as famílias, né? Para as mamães e para as famílias. E o que você pode dizer para o pessoal aí de casa? Algumas dicas, né? Sobre essa possibilidade de ter mais tempo, ter tempo com a família e ao mesmo tempo ter dinheiro. Bom, a primeira dica é que essa mãe deve escolher alguma atividade que ela consiga ter mais flexibilidade de horário, né? Então, assim, ela não entrar para o mercado de trabalho, onde ela vai se prender de segunda a sexta-feira, onde ela vai ter que ter, né, uma ida para o trabalho que vai demandar muito tempo dela no trânsito. Então, a primeira dica é você trabalhar com alguma coisa que você venha ser mais flexível no seu horário. Dica número 2 é trabalhar sendo autônoma. E você determinar um horário de trabalho mesmo. Então, por exemplo, tem gente que é autônoma, mas faz o horário do cliente. É colocar o seu horário. Educar o cliente. Educar o cliente para fazer o seu horário. Sim. Então, o horário seu é enquanto o seu filho está na escola. Ou você trabalhar com alguma coisa. Você tem filho muito pequeno, bebezinho, enfim.
Você trabalhar com algo que o seu filho possa estar com você. Uhum. Tipo assim, você precisa ser muito empreendedora. Por exemplo, se você for trabalhar com vendas, né? Trabalhar com vendas. Eu trabalharia na minha área, na minha região, eu colocaria um canguru, eu colocaria o meu bebê, trabalharia menos e eu faria algo na minha área, na minha região, aonde isso também não vá tomar muito tempo meu. Deslocamento E muito tempo. Então, por exemplo, se eu tenho um bebê e vou trabalhar com bolos, eu fico imaginando o trabalho que isso dá, né? Isso. Então, eu tenho não que é só pensar. entregar o bolo, tem que fazer. Tem que fazer, tem que atender o cliente. É uma série de coisas. Então, eu fico pensando, será que esse é o momento? Então, trabalhe com alguma coisa mais simples e que você consiga ter mesmo sendo mais simples, venha ter retornos expressivos. Dica 3. Dica 3 trabalhe com multimãe. Né? Porque afinal de contas, é exatamente isso que nós temos na nossa mão. Exatamente. E tudo organizadinho. De tudo organizado, bem planejado, com olhar, né? Exclusivo para mães. E assim, não é uma rendinha qualquer. Exatamente. É uma renda que vai valer muito a pena. Isso. Que vai dar a condição dela ter aquilo que ela tanto sonha. Ter isso a vida ainda que ela desenvolver merece. você mesma, vai desenvolver sua família, seus filhos. Eu costumo dizer que eu vejo isso muito acontecer, que os filhos das mães do multimãe, eles protegem o multimãe, eles amam o multimãe. Eles defendem. Né? Isso é maravilhoso. Bom, Cássia, e aí se as mamães quiserem tirar alguma dúvida com você, seu Insta... Bom, eu sou mãe, então assim, meu Instagram não é muito movimentado, né? Porque eu não tenho esse tempo ainda, né? Pra poder fazer isso, eu me dedico em outras coisas que eu dou mais prioridade. Mas você pode estar mandando uma mensagem, talvez, pro nosso telefone, né? E aí posso deixar aqui com você e você deixa aqui para as pessoas entrarem em contato. Isso. E também podem passar direct pra Ludmilla aqui. Exatamente. Coradini. Para que eu vou ter o maior prazer em te apresentar o Multimãe. Exatamente. Né? E a gente toma um café um dia desses. Tem uma frase muito boa que diz o seguinte: tem um livro que fala, casais inteligentes enriquecem juntas. Mas lá no Multimãe mudou isso. Foi você mesmo que criou essa frase um dia, falou pra mim, eu falei, essa frase é boa. Mães inteligentes enriquecem juntas. Vamos nos unir. E aí, com certeza, podemos fazer diferença. Exatamente. Um beijo, até a próxima, até o próximo programa. Obrigada, Cássia. Obrigada. Beijão.